Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, na pessoa do Alain, mas a todos vocês pelo convite. Vocês são uma igreja muito, muito especial para mim. A gente viveu bons momentos em São Mateus, momentos que ficam no coração, apesar de a gente estar distante fisicamente, né? Mas na minha oração vocês sempre estão presentes, rogando ao Senhor que Ele continue abençoando a vida de vocês, fazendo de vocês pessoas cada vez mais parecidas com Ele. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia agora, se você tiver com a Bíblia aí, Gálatas 5, 22 e 23, para a gente fazer a leitura desses versículos, que são versículos conhecidos, né? Mas sobre os quais a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Já liguei o meu cronômetro, porque vocês sabem que professora, em geral, fala muito. Mas o cronômetro está ali para eu segurar a onda. Vamos lá, Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O Alain me deu como tema para a gente conversar hoje, fruto do Espírito, como ter uma vida transformada. Como ter uma vida transformada? Essa é uma questão interessante e eu queria que, apesar de a gente só ter lido 2 versículos do livro de Gálatas, no capítulo 5, eu queria só lembrar vocês que o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 5 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E ao longo desse capítulo, o texto vai nos fazendo pensar no seguinte: existe uma guerra, existe uma batalha que está posta, e essa batalha é entre 2 aspectos que podem estar em nós. E antes da gente falar dessa batalha, é importante a gente lembrar que, apesar de termos sido libertos do pecado, precisamos nos manter firmes a cada dia para não dar vazão à carne, para não dar ocasião à carne. E a gente só consegue isso quando a gente opta por ficar do lado certo dessa guerra, dessa batalha. A batalha que acontece, que vai aparecer nesse capítulo, é a batalha entre a carne e o espírito. Lá no verso 17, a gente tem exatamente assim, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, todo mundo deve conhecer aquela historinha dos 2 lobos, né? Tem uma versão que é dos 2 cachorros, enfim, tem um cachorro branco, um cachorro preto, e os 2 estão raivosos, cada um amarrado de um lado de uma corrente, os 2 latem muito, e aí uma criança pergunta para o dono dos cachorros: o que está acontecendo? E o dono diz assim: eles estão com fome. E aí, como é que você faz? Quem eu alimentar primeiro vai ficar dócil. Eles estão com fome. Quem eu alimentar, ele vai ficar tranquilo. Então, a gente precisa primeiro entender que vence melhor quem é melhor alimentado. A gente, quando pensa numa guerra entre a carne e o espírito, vai vencer quem a gente alimentar mais. E a minha oração nessa noite é que a gente compreenda e torne uma prática alimentar o espírito, porque é assim que a gente vai ter uma vida transformada. Nessa briga aí, entre carne e espírito, a gente tem do lado da carne, por exemplo, o jugo da escravidão, lá no versículo 1, liberdade para pecar, briga com o próximo, lá no verso 15, concupiscências, lá no verso 16, estar sob a lei, lá no verso 18, obras que nos afastam do reino de Deus, nos versículos 19 e 21, as famosas obras da carne. E do lado do espírito, a gente tem fé que atua pelo amor, lá no verso 6, a liberdade do pecado, lá no verso 13, a orientação de amar a Deus e amar ao próximo, que aparece no verso 14, a conduta de andar no Espírito, que aparece no verso 16, o ser guardado pelo Espírito, no verso 18, fruto contra o qual não há lei, de 22 a 23, e aí a gente para aqui.
esse fruto contra o qual não há lei é, de fato, a marca de transformação, a marca de crescimento. Se eu quero saber como ter uma vida transformada, eu preciso olhar para esse fruto do Espírito e compreender que, à medida que ele aparece na minha vida, isso significa que a minha vida está amadurecendo espiritualmente e, portanto, está sendo transformada. Então, vamos lá. Como é que eu posso ter uma vida transformada? Eu faço isso quando eu manifesto o fruto do Espírito. Afinal, lembra do texto lá de Mateus, no Sermão do Monte, finalzinho do Sermão do Monte, Mateus 7, verso 16, Jesus diz assim, pelos frutos os conhecereis, não é? Então, uma marca que aparece na vida do cristão é o fruto do Espírito. E que fruto é esse? Em geral, a gente dá muito destaque ao texto que fala dos dons do Espírito, não é? Os dons são algo que aparecem, que são visíveis e que dão um certo status espiritualmente falando, né? O dom de línguas, o dom de profecia, o dom de misericórdia. O fruto do Espírito acaba ficando meio que em segundo plano, mas o fruto do Espírito é essencial até para que a gente tenha os dons do Espírito desenvolvidos na nossa vida. O fruto do Espírito, é interessante que quando eu era menor e eu via o fruto do Espírito, eu pensava assim, tem um erro de concordância aí, porque afinal de contas ele diz o fruto do Espírito e fala de 9 frutos, era como eu pensava. E com o tempo eu fui aprendendo que não, que na verdade é o fruto do Espírito que traz aspectos nele, traz ramificações, traz virtudes. O pastor Hernandes Dias Lopes chama de virtudes. Então, é um fruto que se manifesta através de 9 virtudes. Esse fruto não é gerado por nós, ele é desenvolvido por Deus em nós. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que é Deus quem vai desenvolver esse fruto em nós. E tem um detalhe que é interessante, que também aprendi com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Deus desenvolve em nós todos os aspectos do fruto. Deus desenvolve em nós as 9 virtudes do fruto. Ele não quer que eu seja uma pessoa amável e alegre apenas. Ele quer que eu seja uma pessoa amável, alegre, de paz, longânima, benigna, bondosa, com mansidão, com domínio próprio. Ele quer que todos os aspectos do fruto sejam desenvolvidos em mim e em você. Nós não podemos ter um aspecto e ser desprovido do outro. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso desenvolver o domínio próprio. Eu estava numa live ainda agora com a Saf lá da igreja, em que a gente estava falando sobre simplicidade. E aí um dos aspectos que a gente abordou foi isso, né? A gente ter o domínio próprio, conseguir segurar a onda, por exemplo, não adquirir uma coisa que a gente não precisa, né? Para ter uma vida mais simples. Só que, na verdade, o fruto do Espírito que é desenvolvido por Deus em nós, ele é desenvolvido de maneira integral. Lembre-se que a gente está falando de um fruto, apesar de este fruto se manifestar por 9 aspectos. Esses aspectos do fruto do Espírito podem ser agrupados em 3 áreas. Você já deve ter ouvido isso também. Se a gente reparar, são 9, e a gente tem 3 grupos de 3, assim, né? Os 3 primeiros falam de atitudes do cristão para com Deus. Então, quando eu penso no amor, na alegria e na paz, especialmente esses 3 frutos, ou melhor, perdão, esses 3 aspectos do fruto, tem mais a ver com o meu relacionamento com Deus. Os 3 seguintes têm mais a ver com o meu relacionamento com as pessoas. E os 3 últimos têm mais a ver com o meu relacionamento comigo mesma. Eu, Simone, na minha vida, pessoalmente, desenvolvendo alguns desses aspectos. Tem uma outra coisa interessante antes de a gente falar de cada fruto, que o fruto não depende do esforço da planta, e sim da fidelidade do agricultor. Não adianta eu querer me esforçar, me desdobrar, querendo fazer isso ou aquilo para desenvolver tal aspecto. Porque, na verdade, quem nos chamou e começou em nós a boa obra é fiel, porque ele é o nosso agricultor, para continuar essa obra e, portanto, fazer desenvolver cada aspecto do fruto na nossa vida, na minha e na sua vida.
Isso também é muito importante. Aí você vai dizer assim, então não tem nada para fazer nesse processo? Sim, a gente tem um processo a praticar todos os dias, que é o processo da santificação. Esse processo da santificação é aquele pelo qual eu procuro a cada dia estar mais perto de Deus. E à medida que eu estou mais perto de Deus, esse fruto vai manifestando os seus diversos aspectos, as suas diversas virtudes cada dia mais. Então, isso é muito importante. Primeiro, que o fruto é desenvolvido por Deus em nós e não por mim mesma. Em segundo lugar, o fruto não depende do esforço da planta, e sim da fidelidade do agricultor. Isso nos dá uma certa tranquilidade, porque a gente sabe que o agricultor é fiel. E ele que começou, ele concluirá aquilo que tem feito nas nossas vidas. Tem mais uma coisa interessante a respeito do fruto, que ele é resultado do andar no Espírito. E esse andar no Espírito significa o quê? Permanecer junto a Jesus, dependendo do Pai a cada ação. E isso significa que não adianta eu tentar ter uma vida que produza o fruto do Espírito se eu estiver afastada de Deus, já que é Deus quem produz esse fruto em mim. Isso é fundamental. E aí você pode pensar assim, mas eu estou na igreja há tantos anos, eu já sei disso. Eu tenho aprendido que a cada dia o Senhor quer fazer algo novo na minha vida, e eu tenho certeza de que quer fazer na sua também. Às vezes a gente deixa de amadurecer e de crescer espiritualmente porque a gente acha que já conquistou a estatura de varão perfeito ou de varoa perfeita, quando, na verdade, o Senhor tem sempre algo novo para fazer no nosso coração. E a gente, quando começa a falar desses aspectos do fruto do Espírito, vamos falar dos 3 primeiros, que são aqueles 3 frutos que, segundo alguns autores, são os frutos que se direcionam, têm a ver com o seu relacionamento com Deus. Amor, alegria e paz. O amor é interessante porque ele tem alguns versículos que falam de maneira muito específica dele, né? Por exemplo, o amor é o cumprimento de toda a lei. Ou o amor é o vínculo da perfeição. Deus se define como sendo amor na Bíblia. E veja, Deus que é amor, deseja desenvolver em mim e em você esse aspecto do fruto do Espírito. É interessante que não significa, quando eu tenho o fruto do Espírito no seu aspecto do amor desenvolvido, não significa que eu vou ser uma pessoa que estou sempre fazendo coraçãozinho para todo mundo, mas significa que eu serei uma pessoa que tenho em mim o amor de Deus. E quando a gente tem o amor de Deus, e esse amor de Deus é a primeira coisa dentro da gente, o mais importante dentro da gente, os nossos atos, como a recomendação bíblica, serão todos feitos com amor. E você imagina o que é se viver ao lado de uma pessoa que tem todos os seus atos feitos com amor. Se você tentar imaginar o contrário, vai ser pesado, né? Imagina você conviver com uma pessoa que todos os atos são feitos com desamor, são feitos de má vontade, são feitos com raiva, seria horrível, não é? Agora imagina o oposto, que é esse que Deus deseja para a gente, que todos os nossos atos sejam feitos com amor. Esse amor para com Deus, já que esses 3 primeiros aspectos do fruto direcionam a nossa relação com Deus, esse amor para com Deus vai se manifestar também para com o outro. Até porque ele não seria completo se ele fosse só direcionado a Deus. Automaticamente, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente também ama o próximo como a nós mesmos. O segundo aspecto do fruto é a alegria. E a alegria é interessante porque a gente tem alguns versículos também que incentivam a alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,16 ou Filipenses 4,4. Só que essa alegria constante não significa que o tempo todo eu vou estar rindo, né? Bom dia, boa tarde. Não, a gente vai passar por alguns momentos, e certamente todos nós passamos, alguns momentos muito duros, muito difíceis, em que parece que a última coisa que a gente tem é a alegria. Parece que é tirado de nós exatamente a alegria. A alegria é gerada ou é reavivada na nossa vida, especialmente nesses momentos mais difíceis, pela palavra. Então, essa alegria não significa que eu vou ser feliz o tempo todo, mas significa que o tempo todo eu vou saber e ter a convicção de que a fonte da alegria habita em mim. E porque essa fonte da alegria habita em mim,
dá para passar até pelos momentos difíceis, ainda que eu não passe por esses momentos difíceis com um sorriso nos lábios. A alegria é gerada pela palavra. Se a alegria é gerada pela palavra, eu preciso fazer da minha vida uma vida de devoção a Deus. Uma vida de devoção a Deus precisa contemplar a leitura diária da palavra. Tem uma amiga que disse que a questão da pandemia é como se Deus tivesse colocado toda a humanidade no cantinho do pensamento, sabe? Que a gente bota os filhos. Vai ficar no cantinho do pensamento, pensando sobre o que você fez. Parece que Deus olhou para a gente e falou assim, ó, vocês estão indo por um rumo muito errado, hein? Todo mundo para o cantinho do pensamento. Nesse cantinho do pensamento que já está durando de março até agora, é um tempo que tem sido muito difícil, mas é um tempo que tem nos ensinado, aberto para a gente oportunidades de estar mais perto de Deus, de ler mais a palavra, de orar mais, de adorar mais o Senhor. Quantas vezes a gente não para assim, termina o dia e fala, caraca, eu não li a Bíblia hoje, mas não tive tempo, eu fiz tanta coisa. Agora o tempo tem estado a nosso favor. Não significa que a gente está trabalhando menos, né? Quem está em home office como eu sabe que o trabalho de home office é pesado. Às vezes a gente duplica, né, o tempo de hora diária. Mas, independente disso, há um convite do Senhor para mim, para você, que é, querido, querida, passe mais tempo comigo. Passe mais tempo lendo a palavra. Você está triste? A palavra tem alegria. A palavra é alegria. Então, leia a palavra. E o terceiro aspecto do fruto com Deus é a paz. A paz é fruto da graça, que apesar de ter vindo de graça, custou sangue, né? A graça é um favor que a gente não merece, mas, puxa vida, custou o sangue precioso de Jesus. A paz também não é ausência de problema, mas é consciência de que nós estamos sob a soberania de Deus, sob a autoridade de Deus e nas mãos de Deus. Portanto, mesmo que haja momentos de dificuldade, de guerra, né, de problemas, a gente sabe que o Senhor, que é o Deus da conosco, a paz pode dar paz no nosso coração. Já viu aquelas pessoas que nas situações mais difíceis conseguem manter uma serenidade? Você fica assim, meu Deus, que são? Porque humanamente a gente não consegue. Os três aspectos seguintes, que têm a ver com a nossa relação com o próximo, são longanimidade, benignidade. Longanimidade tem uma definição muito máximo. Pensa num elástico. Você pega e você estica. Longanimidade seria isso, não é só paciência, é a paciência esticada. Não simples, não mesmo. No mundo dos instantâneos, a gente vive no mundo das idades. A gente quer um café, aperta um botão e o café sai. Coloca uma cápsula, aperta o botão e o café sai. A gente precisa de dinheiro, a gente vai ao caixa, aperta um botão, digita 100 e o dinheiro sai. Um diagnóstico, você faz o exame de manhã, à tarde já está pronto o exame. Tudo é muito rápido. Só que a nossa relação com Deus exige paciência, exige calma, exige silêncio. E nessa relação com Deus e também com o próximo, talvez mais com o próximo até, às vezes a gente precisa de uma paciência esticada ao máximo. Só a paciência não dá conta. Isso é longanimidade. É você esticar até o limite que você sabe que não é seu, sabe? Que por você já teria explodido, já teria estourado. Mas o Senhor vai lá e acalma o seu coração e te permite ser longânimo. Um outro aspecto nessa relação com o próximo é a benignidade. A benignidade e a bondade são muito próximas. Algumas pessoas até as utilizam como sinônimos, mas elas não são sinônimos. A benignidade seria aquela disposição interna que eu tenho para fazer o bem, sabe? O desejo de querer bem ao outro, de fazer o bem ao outro. A bondade, tem um livro que a gente estudou na SAF ano passado, e esse ano a gente está estudando também, que se chama A Vida Frutífera. O autor é Bridges, e ele diz que a bondade é benignidade em ação. Então, se a benignidade é a minha intencionalidade de fazer o bem, a bondade é a ação de fazer o bem. Por isso que elas andam juntas e às vezes a gente confunde. São dois aspectos que precisam muito estar presentes, né, na nossa vida, porque o cristão precisa ser diferenciado, reconhecido pelo que não é cristão, exatamente por alguns aspectos que são muito próprios para a gente, e a benignidade e a bondade são aspectos como esses. E, por último, os últimos três aspectos do fruto do Espírito dizem respeito à nossa relação com a gente mesmo, que são fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade
tem como exemplo máximo Jesus. Jesus foi tão fiel à sua missão que suportou a morte, morte de cruz, para me salvar, para te salvar. A gente sabe que tem alguns personagens na Bíblia que se destacaram por sua fidelidade a Deus. Um deles é Daniel, lembra? Que orava a Deus 3 vezes ao dia, pertinho da janela. Na UCP a gente ouve a história, canta a musiquinha. E aí sai o decreto dizendo: ninguém mais pode orar para ninguém, tem que adorar o governador. E Daniel, meu amor, continua orando 3 vezes ao dia, com a janela aberta. Ele poderia ter fechado a janela? Poderia. Ele poderia ter deixado reduzido, só orado uma vez? Poderia. Mas ele era fiel a Deus. Ele sabia a quem ele orava. E sabia a quem ele precisava prestar contas. Fidelidade. Ser firme e fiel no cumprimento das tarefas, daquilo que a gente se propõe a fazer com a gente, com o outro e especialmente com Deus. Mansidão. A mansidão, às vezes, é compreendida como uma característica de quem é inativo, né? O cara que é manso. Na verdade, manso não significa que a gente vai ser passivo e suportar todas as coisas. Vai ter ações passando pelo autocontrole, passando pela gentileza. Isso significa que as ações conosco, com o próximo e com Deus serão sempre filtradas por esse viés que nos diz: seja manso, não precisa explodir agora, você pode refletir, você pode pensar um pouco mais. E o domínio próprio, tem um versículo em Provérbios 25, 28 que diz que o homem é como uma cidade fortificada, que está sem os muros, é como o homem que não tem domínio de si. O domínio próprio é o muro de defesa do cristão. É aquilo que tem a ver com a autorregulação, né? Hoje, em psicologia, os coaches trabalham na inteligência emocional, a autorregulação. Você sabe que você adequar. Foi uma breve explanação sobre os do fruto do Espírito. Mas eu fiquei pensando no seguinte: nós não estamos no mundo a passeio. A gente não veio aqui de bobeira. A gente precisa saber que a gente tem que tomar um lugar nessa luta, seja do lado da carne, seja do lado do espírito. Se a gente opta por tomar lugar na luta, deixar a nossa cruz e seguir, se a gente assume o lugar nessa briga ao lado do espírito, a gente vai permitir que o Santo trabalhe no nosso coração. E aí, todo vai tomar o estado do Senhor Jesus. A gente mata os nossos dias aqui na Terra, penso, estão muito próximos do fim. Penso que Jesus está preparando a gente para daqui a pouquinho voltar. A gente está, portanto, num tempo em que não dá mais para achar que tudo é brincadeira, que tudo dá para deixar para depois. Que eu posso desenvolver só um aspecto ou outro do fruto e está tudo bem. Eu preciso ter um relacionamento sério com Cristo. Vai ser difícil em alguns momentos? Extremamente. Eu vou achar que vou fraquejar em outros momentos? Com certeza. Eu vou ter que o tempo todo controlar a minha carne e pedir ao Senhor: Senhor, liberta-me de mim mesma. O meu maior inimigo sou eu mesma. Tem misericórdia da minha vida, me colocar todos os dias humildemente diante de Ti e pedir: Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Transforma o meu coração, muda o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de falar. Se a gente não estiver entregando isso todos os dias ao agricultor, ele não vai poder fazer nada, porque ele sempre é um Deus respeitador. Ele sempre fica esperando, por isso que a gente ora, né? Quando criança, eu pensava:
mas se Deus é Deus, gente, ele já sabe o que eu vou pedir, por que eu vou orar? Só que Deus precisa ouvir da gente. Ele quer que o Alan diga, Senhor, esse é o desejo do meu coração. Faz de acordo com a tua vontade, mas esse é o desejo do meu coração. Ele precisa, ele quer que a gente fale, ele quer que a gente, como filho, se aproxime dele. Quase todo mundo aqui é pai ou mãe, né? A gente até sabe o que o filho quer, não é? O que ele vai pedir para a gente, mas a gente fica feliz quando ele pede, porque quando ele pede, a gente pode responder. Imagina a alegria do Senhor para conosco. Então, o desejo do Senhor é que a gente esteja cada dia mais depositando diante dele aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, porque não é fácil, mas é possível que Deus faça em nós algo diferente, algo novo. E eu queria compartilhar com você uma canção. Essa canção fala exatamente desse processo que a gente precisa viver todo dia, pedindo ao Senhor que mude a nossa vida, sabe? Não estamos prontos, estamos em processo. Reformados e sempre reformando, né? É o nosso lema. Não entendo hoje. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o que eu quero fazer faço, e o mal que eu não quero ir cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, ante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu, aparta-me de mim, ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Meu ser existem carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o
Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então liberta-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, faz espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Senhor Jesus, muito obrigada, porque há uma esperança para a gente, Senhor, nessa luta contra o pecado, nessa luta contra a carne. Nós podemos dar vazão à tua voz, Senhor, e ser transformados por ti a cada dia. Meu Deus, que a gente não pense que já teve a transformação total, mas que a gente entenda que uma vida de santificação é necessária e que é isso que tu esperas de nós a cada dia, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus, e para a honra e glória do teu nome.